Bom, pessoal, vamos retomando onde eu parei no último vídeo. O que eu enfatizei bastante no último vídeo, mais do que a própria ideia dos preços de produção, é que há uma diferença que é fundamental entender entre o valor gerado, o valor produzido por cada capitalista, na verdade produzido pelos trabalhadores, por esse capitalista, por meio dos trabalhadores que ele emprega, enfim, do valor que esse capitalista apropria na forma de lucro. O valor gerado é a soma do capital constante com o capital variável, que na verdade é o valor que os trabalhadores simplesmente transferem para as novas mercadorias. Portanto, não é um valor criado, e o mais valor, que é o valor de fato criado pelos trabalhadores. Então, esse é o valor gerado. Por outro lado, há o valor apropriado, que no ponto em que eu deixei no último vídeo, ele é apropriado por meio dos preços de produção, que é a soma dos preços de custo, capital constante mais capital variável. Eu mencionei no último vídeo que há uma parte do capital constante, ali, capital fixo, que não é apropriado, mas enfim, quem quiser ver, dá uma volta lá no último vídeo, mas aqui eu vou ignorar isso. Então, valor apropriado, capital constante, mais capital variável, mais a massa média de lucro, que ela é obtida por meio da taxa média de lucro. Isso aqui, então, dá os preços de produção, que é a forma com que os capitalistas vão se apropriar do valor gerado. Agora, vou avançar um pouquinho mais para mostrar que não é exatamente pelos preços de produção que acontece essa apropriação. Então, mas por que a grande questão aqui é por que os capitalistas não se apropriam de todo o valor por eles gerado? Vamos imaginar dois setores, são dois setores produtivos. O primeiro setor é um setor de baixa composição orgânica do capital. Eu não apresentei a categoria, então o que quer dizer? É um setor que utiliza muita força de trabalho. É um setor, enfim, agricultura. Vamos pensar na agricultura. No campo ainda, sei lá, por exemplo, a produção da cana-de-açúcar, enfim. É um setor que utiliza intensamente muita força de trabalho. E um setor 2 é um setor que vai demandar pouquíssima força de trabalho, é um setor que ele é movido principalmente por meio da tecnologia, por meio das máquinas. Vamos pensar na produção de microchips. Então, lembrando que o valor novo, o mais valor, só é gerado por meio da força de trabalho. Então, como tem um setor 1 que utiliza muita força de trabalho, esse setor 1 vai produzir muito mais valor. Enquanto o setor 2 utiliza pouca mão de obra, pouca força de trabalho, vai gerar pouco mais valor. Então, se os capitalistas se apropriassem exatamente do mais valor gerado por eles, ou pelos trabalhadores que eles empregam, os capitalistas do setor 1 iam ter uma taxa de lucro absurda, principalmente se comparada com os capitalistas do setor 2. Imaginemos então que isso acontecesse na prática. Quais seriam as próximas ações? Os capitalistas do setor 2 iam pegar o capital que eles investiram, chegar no final do período, no final do ano, quando realizou lucro e tudo, eles vão pegar esse capital e começar a investir também no setor 1. Então, gradualmente, eles vão retirando o capital deles do setor 2 e vão colocando no setor 1. Da mesma forma que outros capitalistas que vão estar analisando ali os melhores investimentos vão entrar no setor 1 também, que é o setor que vai estar oferecendo taxas de lucro gigantescas. Então, o que acontece? Com o aumento como todos os capitalistas iam estar indo para esse setor, o que ia acontecer? Eles vão estar aumentando em muito a oferta de bens agrícolas, de produtos agrícolas, e o preço subindo muito a oferta acima da demanda por esses produtos. E o que acontece? Então ia gerar um descompasso que ia jogar o preço dessas mercadorias lá para baixo. Então o que acontece? Aqui eu estou mostrando duas coisas. Primeiro, aquilo que eu não mencionei até agora, o problema da realização. Até agora a gente estava só olhando para a produção e supondo que tudo aquilo que é produzido é vendido. Os capitalistas vão ter que ir lá para o mercado, se
trocar farpas, brigar para conseguir vender as mercadorias por eles produzidas. E isso, obviamente, tem um efeito sobre o preço. E, além disso, cria a taxa média de lucro, porque aqueles setores que vão estar possibilitando a realização de uma taxa média uma taxa de lucro acima da média vão, portanto, atrair mais capitais que com a entrada desses novos capitais, essa taxa de lucro vai cair até atingir a média, a taxa de lucro média para toda aquela sociedade. Então, veja, há uma taxa de lucro média e um setor que comece a oferecer uma taxa de lucro acima dessa média vai começar a atrair mais capitais. E como esses capitais se movem para esse setor, aí como os preços vão tender a cair, a taxa de lucro vai cair, voltando à média. Bom, então eu mostrei aqui a formação da taxa média de lucro, mas eu ainda tenho que explicar a questão dos preços de mercado. Por que as mercadorias não são vendidas pelos seus preços de produção? Imaginemos que a oferta e a demanda elas vão variar estruturalmente, mas elas vão estar sempre oscilando, mesmo que sejam oscilações menores e oscilações tão efêmeras que não gerem uma transferência de capital de um setor para outro. Os capitalistas eles não têm a possibilidade de imediatamente vender todo aquele maquinário que eles compraram, pegar esse capital e transferir para um outro setor. Então, momentaneamente, um setor vai se deparar com o aumento da oferta ou com o aumento da demanda. E como isso vai interferir na questão dos preços? A oferta superando a demanda, os preços vão cair. Se a oferta supera a demanda, os preços caem. Da mesma forma com que, se a demanda supera a oferta, os preços tendem a subir. E eles estão caindo e subindo acima do quê? Acima dos preços de produção. Então, a grande questão, o grande nó para entender o que são os preços de produção e os preços de mercado é entender que os preços de produção é uma espécie de centro gravitacional, em torno do qual o preço de mercado vai variar. Aumentou demanda, sobe os preços. O preço de mercado vai superar o preço de produção. Caiu demanda, aumentou a oferta. Preço de mercado cai abaixo dos preços de produção. Bom, então, vamos utilizar aqui, essa questão fica um pouco confusa, mas felizmente, há alguns exemplos práticos que escancaram como essa questão de fato funciona. Eu não lembro agora, acho que foi o Marcelo Carcanholo que dá esse exemplo num dos cursos que está disponibilizado pelo NIEP aqui no YouTube. Ele fala do caso dos carrinhos de sorvete Que Bom. Quem já teve a oportunidade de comprar sorvete Que Bom em mais de um lugar, repara que os preços oscilam, mas há uma espécie de tabela, os preços estão tabelados, e essa variação se dá conforme o lugar onde esses sorvetes são vendidos. Portanto, se você vai comprar... você está em Búzios, enfim, que é um lugar onde eles sabem que há uma demanda maior por sorvetes, enfim, há pessoas com maior poder aquisitivo lá, eles metem a faca. Então, o preço de mercado vai subir acima do preço tabelado, que é o preço de produção. Já, sei lá, você vai comprar sorvete na padaria perto da sua casa, ou mesmo na praia, você vai numa praia um lugar menos badalado. Sei lá, por exemplo, aqui em São Paulo seria Praia Grande, Santos, enfim. Os preços dos sorvetes que vão estar sendo vendidos lá vão estar bem abaixo do preço daqueles sorvetes do preço de mercado dos sorvetes vendidos em Búzios. Então, há um preço tabelado, que é o preço de produção, em torno do qual os preços variam conforme a localidade onde eles são vendidos. Enfim, conforme as variáveis do mercado dessas regiões. E um outro exemplo, até enfim, se vocês quiserem...
Bom, quem já teve essa oportunidade? Eu sou formado em administração, então eu passei por. Tive que fazer bastante esse exercício. Que é entrar no site de empresas que vendem franquias, enfim, sei lá, McDonald's, enfim, todas essas franquias. Eu acho que o McDonald's não é nem um bom exemplo disso. Algumas franquias um pouco menores, que quando você entra lá no site, eles vão, é como se eles apresentassem, enfim, pro interessado um catálogo falando da perspectiva do negócio. E dentre as informações que eles dão é o preço sugerido. Portanto, é o preço de produção. Eles vão sugerir um preço que a pessoa que compra a franquia, então, olhando para o mercado lá, quando ela abrir a franquia lá, ela vai começar a entrar em contato com os clientes, enfim, e aí ela vai ver se ela vai precisar subir o preço, se ela tem a possibilidade de subir o preço dela acima daquele preço sugerido lá no site, ou se ela vai ter que vender por um preço abaixo daquele preço sugerido. Portanto, aquele preço sugerido lá também é o preço de produção, ou está próximo do preço de produção, enquanto que o preço ali que você de fato vai vender na prática ali é o preço de mercado, são os preços de mercado. Então, a grande questão é essa. Uma coisa é o valor gerado, muito difícil mensuração. Outra coisa é a forma com que individualmente os capitalistas, os diversos agentes, na verdade, vão vão se apropriar de parte desse valor total gerado. E essa apropriação, no caso dos capitalistas do setor produtivo, ela se dá por meio dos preços de mercado, que orbitam em torno dos preços de produção. Bom, então para encerrar, vou fazer uma indicação. Basicamente tudo o que eu falei até esse vídeo foi condensado numa aula da professora Leda Paulani, que foi disponibilizada essa semana no canal da TV Boitempo. Então, ela é muito mais didática do que eu, até, enfim, eu acho até que se somar, é uma aula que tem quase 2 horas, então ela teve um tempo maior para apresentar até alguns conceitos que seriam interessantes que eu tivesse trazido aqui, por exemplo, a questão da composição orgânica do capital, enfim, é bem didática essa aula, vale a pena, quem tiver 2 horas, ou menos, se você fizer igual eu faço e acelerar o vídeo, vale a pena ir lá e ver essa aula. Basicamente, ela vai falar a mesma coisa do que eu falei até agora, só que eu acho de uma forma mais didática. Mas então é isso. Na próxima semana, eu acho que agora eu consigo mudar um pouco a chave. Até aqui, enfim, eu estava nessa questão da realização dos preços, entre a geração do valor e a apropriação do valor. Na partir da próxima semana, eu vou mudar um pouco a temática. Nos vemos lá.